Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Photopro TV. Meu nome é Vinícius Amaral e eu vim mostrar para vocês como que funciona JavaScript em InDesign. Não na questão de instalação de script ou de procurar scripts na web, mas sim na edição e na criação de scripts para otimizar as suas tarefas. Vamos ao InDesign. A primeira dica que eu vou dar para vocês é a seleção de objetos. Então aqui eu tenho o Extended Script Toolkit, que já vem junto com o InDesign. Ele é uma telinha branca, como se fosse um editor de texto. A primeira coisa que eu vou fazer é direcionar o Extended Toolkit, ou melhor, o ESTK, como gostam de chamar, para o InDesign. Então minha primeira tarefa é colocar jogo da velha, target, espaço, InDesign. E aqui o meu script já estará direcionado para o InDesign. Bom, vamos olhar a nossa tela aqui, vamos olhar a nossa página. Eu tenho um círculo, um retângulo, uma linha, uma caixa de texto, uma segunda caixa de texto e uma terceira caixa de texto. Quando eu quero pedir para o script olhar para o InDesign e fazer a seleção, eu digito app.select, ou seja, eu peço para o meu aplicativo fazer a seleção. Abro parênteses e coloco app.activeDocument, ou seja, aplicativo e o documento ativo. Pages 0, ou seja, estou pedindo para selecionar a minha primeira página. Quando falamos de JavaScript, nós sempre iniciamos o index em 0. Página 1 equivale a 0, página 2 equivale a 1, e assim por diante. Ou seja, pages 0 equivale à primeira página do meu documento. Pages 0, ponto, all, page, items. Fecho parênteses, clico em play, e ele faz a seleção. Se eu vier no meu InDesign, você vai ver que ele selecionou todos os objetos, independente se foi um círculo, se tinha uma linha, se foi uma caixa de texto, porque eu pedi All Page Items. Vamos analisar o código. Repare que no meu app.select, eu tenho o app.activeDocument, ou seja, meu documento ativo, eu disse o número da página, o pages 0, e o All Page Items, ou seja, o All Page Items está dizendo que são todos os itens da página. Mas repare o que nós temos em comum. No Active Document, quando eu digo Active, a minha segunda palavra, Document, é em maiúsculo. Se vocês observarem o All Page Items, eu tenho o All, a segunda palavra, Page, com o P em maiúsculo, e o Items com o I maiúsculo. Ou seja, JavaScript, quando você tem várias palavras, a primeira palavra é minúscula e a segunda maiúscula, a terceira maiúscula e assim por diante. Eu mostrei para vocês como que seleciona todos os objetos da página. Agora eu vou mostrar para vocês como que nós selecionamos alguns objetos pela categoria dele. Por exemplo, agora nós vamos selecionar somente as caixas de texto. Então nós vamos até o ESTK, app.select, app.activeDocument. Repare que nada mudou da outra seleção que nós fizemos. Ponto. Pages igual a 0. 0 é a minha página 1. Eu estou indo pelo index, não pelo nome da página. Text frames igual a 0. Fecho parênteses, dou play e vamos analisar o que ele selecionou no nosso documento. Repare que quando eu digo que eu seleciono somente o item 0, ele vai pegar apenas uma caixa de seleção. Ou seja, a minha primeira caixa. Se eu voltar no ESTK e ao invés de 0 colocar 1,
ele vai selecionar uma outra caixa. Vamos voltar no InDesign. E olha aqui, a caixa de número 1 é o teste 2. Vamos colocar número 2. A caixa de número 2 é teste 1. Cada item tem um index. Você pode usar esse index para fazer a seleção. Se você quiser selecionar todos os objetos ao mesmo tempo, que só são caixas de texto, em vez de digitar o index, você apaga e coloca every item. Aplica um play, volta no InDesign e você tem todas as caixas de texto selecionadas. Vamos fazer um teste com outros objetos? Vamos selecionar então um retângulo. app.select app.activeDocument .pages 0, minha primeira página, .rectangles, e aí eu vou escolher qual que eu quero, o 0, o 1 ou todos os retângulos que eu tiver na minha página. Nesse caso, o item 0. Fecho parênteses, ponto e vírgula, aplico o play e ele fez a seleção onde eu precisava. Vamos agora selecionar um outro tipo de objeto, que é o meu círculo. app.select app.activeDocument .pages 0 .ovals e o item 0. Fecho parênteses, ponto e vírgula, e rodo, e está aqui o item selecionado. Se eu souber o nome do item que eu tenho que selecionar, eu digito na minha linha de comando e o InDesign faz a seleção. Você faz a seleção para aplicar um outro comando qualquer. Se você tem um objeto selecionado, um retângulo, um oval, uma linha, uma caixa de texto, você pode aplicar uma cor, um canto arredondado, um estilo de objeto ou qualquer outra coisa que receba a aplicação que você deseja. Eu mostrei para vocês como que funciona a seleção de objetos. Agora nós vamos selecionar textos. Textos que também estão dentro de objetos, ou seja, uma caixa de texto é um objeto do InDesign. Respeitando a hierarquia, nós temos que chegar desde o aplicativo, passar pela página, passar pela caixa de texto, até chegar no texto que a gente quer selecionar. Seja ele um parágrafo, a story toda ou apenas um caractere. Então vamos lá. No ESTK, eu já considero que eu tenho a linha Target InDesign ativada. Se eu não direcionar para o InDesign, na hora que eu for rodar o script para fazer o teste, vai dar erro. Vamos fazer a seleção, nada diferente do que nós vimos anteriormente. app.select. Estou dizendo, InDesign, selecione o quê? O meu documento ativo, a minha página 1, ou seja, o meu index 0 é a minha página 1. O meu frame de texto 0, o meu primeiro frame de texto. E agora entra a diferença. Eu já não passei pela página, pelo objeto, agora eu preciso chegar até o texto. Paragraphs 0. Aqui diz que eu quero selecionar o meu primeiro parágrafo da minha primeira caixa de texto. Clicando em play, a minha primeira caixa de texto é esta daqui, da Story 4, e o meu primeiro parágrafo está selecionado. Vamos selecionar um outro parágrafo aqui dentro? Parágrafo 3.
Repara que ele fez a seleção em um outro lugar. Vamos selecionar uma outra caixa de texto? E ele fez a seleção em uma outra caixa de texto. Entender os index, que são os números que estão depois dos comandos que você precisa dar, é muito importante. Você precisa saber que ele começa do 0 e ele vai até o número de objetos que você tiver, ou dentro da página ou dentro do seu documento. No nosso documento, nós temos 4 caixas de texto. Então nós temos a 0, a 1, a 2 e a 3. Não é porque temos 4 caixas que o nosso index vai até 4. Se ele inicia em 0, ele só vai até 3. Até agora nós fizemos a seleção ou por um todo ou apenas um item. Agora nós vamos dizer quais os itens que nós queremos selecionar. Ou seja, se eu tenho vários círculos na página, eu posso dizer quais os círculos que eu quero selecionar. Eu não preciso selecionar um só ou todos. Como fazer isso? Vá até o ESTK, certifique-se que você já tagueando o InDesign, deixando o InDesign como alvo, app.select, app.activeDocument, .pages 0, ou seja, seleciona a minha primeira página, .ovals, agora é que vem a diferença. Eu vou dizer o seguinte, InDesign, selecione para mim do meu item 1 a 3, do meu index 1 a 3, o que eu pedi anteriormente, os ovais. Item by range, 1,3. Fecho parênteses e fecho parênteses de novo. Todo parênteses que eu abrir, eu tenho que fechar, senão dá erro no meu comando. Ponto e vírgula. Rodo o script e vamos ver quais os itens ele selecionou. Do 1 ao 3, ou seja, o 0 e o 4 ele não fez a seleção. Se eu voltar no ESTK e trocar o oval pelo retângulo, olho no InDesign e ele fez a seleção aqui dos itens que eu queria. Posso também fazer com text frames. Volto ao InDesign e vejo quais foram os frames selecionados. Então o item by range, ele deixa com que eu selecione o objeto que eu quero até um outro objeto que eu quero, não selecionando as pontas ou selecionando só de um lado ou só de outro. Eu sempre tenho que colocar item by range, abro parênteses, o primeiro item, vírgula, até o item que eu desejo. Do item 0 ao 2, do 1 ao 3, ou independe do número de itens que você tiver na sua página. Do mesmo modo que eu posso selecionar de um item ao outro, eu posso fazer com que a seleção busque o meu primeiro item ou o meu último item. Como? Eu já tenho aqui o meu comando de seleção já destinado aos frames de texto. Eu posso pedir para que ele selecione o primeiro item, first item. Abro, fecho parênteses que equivale ao do select, clico em play, e ele faz a seleção do meu primeiro item. Posso também pedir para que ele faça a seleção do meu último item. Eu troco aqui o first item por last item. Quando eu clico em play, ele faz a seleção do último item que eu tenho no index. Fazer a seleção do objeto dentro do InDesign com o JavaScript é a base de tudo para que você aplique os comandos que você deseja no futuro. Para isso, fique atento que em breve lançarei um DVD, InDesign e JavaScript. Para mais informações, acesse www.fotopro.com.br. Até a próxima!